Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui, região. 31 993 66 54 15. Repetindo, 31 993 66 54 15. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma edição do Pitanguense do Dia, esse podcast que se propõe a contar todos os dias histórias de pitanguenses notáveis. E o meu convidado de hoje é um personagem e tanto, viu? É o escritor Múcio Ataíde Ferreira. Ele que nasceu no dia 23 de junho de 1969, nascido em Pitangui. Múcio, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado pela aceitação do convite. Olá, Ricardo. Eu que agradeço muito pela oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo. É uma honra, uma alegria para mim a gente falar um pouquinho aí, né, da nossa vida, da carreira, enfim, trocar essas ideias aqui. Eu agradeço muito. Você é filho de quem? Não sabia que você ia falar isso. Tá vendo? Já é tradicional. Eu sou filho da Ritinha e do Taíde. Minha mãe é Rita Moreira dos Santos e a Taíde Ferreira dos Santos. São de Pitangui mesmo também? Todo mundo de Pitangui. Pai, mãe, tia, avó, a família toda. Múcio, conta pra mim então a sua história. Como que foi? Você nasceu aqui em Pitangui mesmo? Como é que foi a sua infância? Em que região da cidade você morou? Vamos começar mesmo do começo, do pequeno Múcio. Certo. Nasci na Santa Casa de Misericórdia. Bem precisa essa informação. Aqui para detalhar, vamos lá. Isso. E eu passei grande parte da minha infância no famoso Beco do Canudo. Olha só. Até os 7 anos de idade. Depois eu mudei para onde eu moro hoje, que é a Rua Neném Caricate, lá no bairro Santa Rita. Então, a grande parte da minha infância foi lá, o famoso Beco dos Canudos. Ali eu sempre fico na dúvida, ali é bairro Gamileira, é centro, que bairro que é aquele, do Beco dos Canudos? Centro. Eu sempre vi como centro. Uhum. Porque também é perto da Gamileira, né? Eu acho que intermédio, né, entre o centro. Era o que eu ia dizer, acho que o Canudo liga. Eu acho que é centro. Sempre tive como centro, né? Interessante que o Canudo, né, que é a rua, tem um formato de canudo, mas já ouvi história também, vou te perguntar se você sabe. Tem muitas histórias, mas eu não sei muito bem não, eu sempre entendi que era canudo porque era um beco muito estreito, então, mas parece que tem alguma coisa a ver com a Guerra dos Canudos, tem uma história assim, eu não conheço. Sinceramente, eu não conheço os detalhes, mas eu também já ouvi muitas teorias. E eu também já, bastante, inclusive essa que você falou da Guerra de Canudos, mas quando eu era criança, passava lá, sempre ouvia o pessoal falando de Beco dos Canudos, o que eu sempre pensei foi, isso aí que você falou, a rua é fina, né, um bequinho mesmo, mas ela, se for pensar bem, ela tem um formato de um canudo, né, um canudinho de plástico, porque tem até aquela viradinha pro lado, né? Isso. É Rua Chiquinho Teodoro. Boa memória. Isso. Aí tem mesmo essas histórias, né, mas eu acho que aquele canudo ali, de um lado a ponta é a Gamileira, porque a mina tá logo ali, e do outro lado o centro, né? O centro, a igrejinha do Bom Jesus, né? A famosa igrejinha do Bom Jesus na outra ponta lá. Eu tenho muitas boas lembranças do beco, muitas estripolias feitas por ali, muita brincadeira, muita coisa. Tinha a minha avó morava de um lado, meus tios do outro, né? Tio Darcy, tia Maria. Então foi uma infância muito boa vivida ali, muitos bons momentos, muito boas lembranças do beco. E a família, você tem irmãos, irmãs, como é que foi a sua infância ou era com amigos na rua? Era mais com amigos. Eu tenho uma irmã, mas ela quando ela nasceu tinha 7 anos já, então a primeira infância ali, né, mas o começo ali foi sozinho mesmo, foi entre amigos ali, aí ela quando eu tinha 7 anos que ela nasceu. Sim. E por quais escolas da cidade você passou? Eu estudei no famoso Grupo Novo, Grupo Francisco Botelho, famoso Grupo Novo, do Jardim até a 4ª série, e na escola Monsenhor Arthur de Oliveira, da 5ª série até formar no 2º grau. E eu fiz curso de técnico em contabilidade. Então você não passou pelos José Valadares? José Valadares eu passei um período muito curto, que estava reformando o grupo.
Aí nós ficamos lá um tempo, estudamos lá um tempo, mas foi muito pouco tempo. Interessante. Eu pergunto porque realmente o prédio ali da escola dos José Valadares, né, o casarão da Maria da Garata, está numa situação tão deplorável atualmente, né, caindo aos pedaços, está interditado. E as pessoas normalmente, eu perguntei por isso, para saber se você tinha alguma memória de lá. Mas então você passou um tempinho lá também como estudante. É lamentável, né, que aquela escola, aquele prédio lá histórico esteja caindo, e se não for tomada uma providência urgente, não vai durar muito tempo, né? Está realmente numa situação muito precária. Parece até que tem alguma coisa, né? Pelo que a entrevista do Israel ontem, pelo que ele falou, tem um projeto aí de parceria, né? Do Estado com o município para fazer a reforma. Então tomara que façam, porque é lamentável a gente perder um prédio daquele, né? Com toda aquela história. Realmente lamentável. Quais são as memórias que você tem dos casarões que já se foram? Os mais marcantes para você? Foram muitos, né? Pois é. Foram muitos. Eu me lembro de um prédio que tinha, onde funcionava o Fotocolo Camargos, que é ao lado do edifício Emília Vasconcelos, antigo edifício Lelisa, que era um prédio muito bonito. Tinha o prédio dos Malaquias, próximo à Matriz. Perto do Becanudo ali também tinha, né? Onde o Tisnado, não é? Por ali? Isso. Tinha o Tisnado, né? E tinha onde era a loja do Tisnado, uma loja que tinha de tudo, mas ele tinha que procurar, né? Essa história é famosa. Você ia comprar alguma coisa lá e ele falava que tem, mas eu tenho que procurar. Passava uns 3 dias para procurar em meio a um montão de mercadoria, depois ele encontrava. Comprei muita coisa lá na infância, porque era perto do beco ali, né? Então a gente ia muito lá. Do outro lado também, lá perto da Igreja de Bom Jesus, descendo ali, no sentido do centro ali, tinha alguns prédios antigos também ali que foram destruídos. Então é muita coisa que se foi, infelizmente. Essa história era um tombamento, e tem toda essa questão aí do tombamento, né, que vocês falaram ontem. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu não entendo muito, mas foi tardio, né? Deveria ter sido bem antes para preservar. Quando fizeram o tombamento, já sobraram poucos, né? Poucos prédios. Ainda tem alguma coisa, mas muito foi embora. Então, deveria ter sido pelo menos uns 20 anos antes, eu acho. Você citou o Tisnado, né? Que era um vendedor que tinha o seu ponto de comércio tradicional ali, num casarão também que hoje já não tem mais, era bem na esquina da rua, onde hoje tem o famoso prédio de ardósia, né? Que é um prédio que tem um revestimento de ardósia por fora, é bastante visível. Não foi construído no local não, mas do outro lado da rua, né? Em frente, na esquina. Isso. E esses imóveis dessa época em que você era criança, né, adolescente, eram ocupados por famílias, por pessoas até mais idosas, tanto para moradia residencial, como também para comércio. E conforme esses proprietários ou esses usuários dos imóveis foram morrendo, os imóveis foram ficando um tempo fechados e depois foram demolidos, não foi? Exatamente. E você acredita que esse pode ser o caminho natural dos imóveis que a gente está vendo caindo agora? Sim, porque depois do tombamento, se não tiver algum apoio do poder público, né, para manter, é difícil, né? Difícil para os proprietários manter isso e conservar o prédio naquela condição, né, de preservação do patrimônio. Então, acredito que tivesse algum incentivo, alguma coisa, né, no financeiro, talvez seria mais fácil de manter, né, esses prédios. É verdade, tem muitos desses imóveis que foram demolidos, não para virar entulho, né, mas para tirarem as madeiras, né, os caibros das portas, as janelas de madeira colonial, para serem armados, montados ou vendidos, né, para outros países exportados, né? E eu acho que é até um processo natural, que a pessoa vai fazer uma reforma na casa, ela acaba mudando uma coisa, daqui e dali, a pessoa não tem consciência da importância de preservar. E mesmo agora, depois do tombamento, é difícil preservar, né? Precisa ter gente especializada para fazer os reparos, né, de forma necessária para manter aquilo ali. Então, realmente é bem complicado. Conta para mim agora da sua adolescência. Você falou que estudou no colégio, né? Como é que foi essa fase? O que você pode contar para a gente? Lembrando que o vínculo é sempre assim. O objetivo é sempre assim, contar histórias do vínculo de cada pessoa com o Pitangui, né? Em determinadas fases da vida. O que você tem para nos contar da sua adolescência aqui em Pitangui? Foi uma época muito boa. Eu me lembro tinha um famoso bar do Recanto. Eu ia perguntar sobre ele, tá? Os passeios lá, das paqueras, dos amigos que a gente encontrava ali. Então tem muitas lembranças boas, um período muito bom.
E também alguns bares, né, de pessoas que tinham seus bares, seus botecos ali, mas que fecharam, viraram figuras históricas da cidade também, não é? Buraco do Tatu. Isso. Tinha o famoso Boca da Noite, né? Eu me lembro muito bem. Você não vai lembrar. Não, mas eu já ouvi falar, muita gente falar dele. Era um lugar muito gostoso. Eu até fui poucas vezes lá, porque ele... Quando eu comecei assim, a sair mais, ele já estava parando, já estava fechando. Mas eu me lembro. Era um lugar muito agradável, muito gostoso, tinha sempre música ao vivo. Na época de carnaval, tinha uns bailes muito bons. Era excelente. E você é escritor. Agora eu queria entrar nessa parte. Em que momento da sua vida que você descobriu esse talento? Sabe como começou tudo isso? Em 1987. Uma bela tarde de sábado, eu estava assistindo uns programas de televisão, programas musicais, e resolvi, brincando, fazer uma letra de música. Eu achei que a letra ficou legal e tal, me animei com aquilo. E aí depois eu fiz uma outra letra com um tema de música caipira, música sertaneja. Eu sempre gostei demais de música sertaneja. E aí eu, juntamente com um colega meu, que chama Maurício, nós escrevemos ela num festival de música sertaneja de Pará de Minas. Concorremos, aliás, com 2 músicas. Então, foi no dia 19 de junho de 1987. Você nem sonhava em nascer. Não. E eu conto essa data como o marco inicial da minha carreira. A partir dali, eu passei a escrever e não parei mais. E você tem ainda esse original desses 2 textos para compartilhar? Tem. Já publicou em algum livro? Não, um livro não, mas já publiquei em blogs, né? Já publiquei em algumas coisas por aí. Sim, porque você também, além de, claro, ter os seus poemas, os seus textos na mídia livro, você também está na internet, com blog, vários lugares, né? Tem um blog, né, que é o mussataidearte.blogspot.com, e eu escrevo muito no Recanto das Letras, que é um site, acho que é o site mais lido, né, de literatura, de textos, poemas, e aí eu tenho vários textos lá, letras de música, aí a gente diversifica bastante. Crônicas, contos, poemas, um pouquinho de cada coisa. É bom que dá para experimentar bastante, né? Você pode escrever, como você disse, então, crônicas, poemas, mas o principal que você produz é poesia, não é? Ou não? Crônica. O que eu gosto mesmo é ficção. Ficção, contos. Eu lembro do conto de Natal que você escreveu. Eu lembro de ter lido no Independente, né? No ano passado, o seu. Também. Eu li no ano passado um dos seus contos de Natal, né? O que te inspira? E onde que Pitangui também é presente na sua obra? Eu tenho alguns poemas sobre Pitangui, algumas histórias, né? Algumas histórias, algumas crônicas, né? Até no livro Deixa Eu Completar, que é o meu livro mais recente, lançado aqui, nesse lugar que nós estamos aqui, que nós estamos fazendo a podcast aqui no Sindicato Metalúrgico, onde eu trabalho. E então tem vários textos, né, falando sobre histórias de Pitangui. Eu falo da festa de Conceição do Pará, falo enfim, Pitangui está sempre presente, não tem como não estar, né? Minha cidade, que eu amo, a gente, né? Então não tem como fugir disso aí. Então você vê na escrita, seja agora falando independentemente do gênero, você vê então na crônica, na poesia, uma forma de preservar a memória também. É meio que um trabalho de jornalismo, porém no formato crônico, né? De registrar a atualidade. Com certeza. Para o futuro. Eu acho que toda obra literária ela é autobiográfica, né? Ela não deixa de ser. Você, de uma forma ou de outra, você está se retratando ali. E a gente faz isso a maior parte das vezes intencionalmente, né? Procura buscar temas que tenham a ver com a história da gente, né? Da família, dos acontecimentos. Vamos agora falar um pouquinho das suas obras. Quando que foi o seu primeiro lançamento? Ou você quer começar por algum outro trabalho independente, tipo jornal? Vou te contar. Conta vamos numa ordem cronológica. Tá certo. Então, depois desse festival, em 1987, eu fiquei algum tempo fazendo letras e música, eu tentei estudar violão, mas eu não tenho muito talento musical. Fui até com o famoso Reinaldo Ror, eu fiz umas aulas de violão lá e falou, mas você não tem muito jeito pra coisa não. Eu ainda quero voltar, sabe? Mas eu não tenho uma afinação muito boa, não tenho um ouvido musical, vou ficar mais na parte mesmo literária da música, nas letras, né? Aí fui fazendo alguns poemas também, comecei a diversificar um pouco. Quando foi em 2003, eu escrevi o livro Panos Verdes, que aliás tinha um outro nome, mas depois eu publiquei ele como Panos Verdes. Mas foi mais uma brincadeira. Eu sempre gostei muito de ler, sempre li muito. Vou
aventurar de escrever um livro. Mas não publiquei também na época porque era muito difícil, né? Não tinha como, a gente não tinha acesso a grandes editoras. Hoje é fácil. Hoje você tem internet, tem sites de autopublicação, tem várias prestadoras de serviço para você contratar o serviço dela, mas naquela época era muito difícil. Então ficou engavetado. Então, foi em 2004 eu escrevi um que chama Duas Palavras, que é ficção também, puxando mais para o romance. Depois eu fiquei um tempo também parado. Quando foi em 2016 eu escrevi o Noite de Eclipse, livro Noite de Eclipse, que é um livro de ficção também. E esse livro eu enviei para a editora Chiado, Portugal, uma editora de Lisboa. Daí eles gostaram do livro e resolveram publicar. A gente publicou, colocou em marketplace, colocou em sites. Foi aí nós fizemos um lançamento lá na biblioteca pública, funcionava lá na antiga casa do Antônio dos Santos. E aí foi a partir daí que eu passei a ter uma regularidade maior nas publicações. Quando foi em 2019, nós tivemos o Sabor de Poesia, que é um livro de poemas, e aí não parou mais. Então são 15 livros. Então, por favor, conte pra gente o nome desses livros na ordem aí. Isso, então eu já falei aqui da Sabor de Poesia, Duas Palavras. O livro Estranhamentos, que foi também em 2019. O livro Estranhamentos é interessante porque o título dele é baseado numa entrevista que eu vi da Adélia Prado, que ela dizia que o poeta tem que estranhar a realidade. Ele não pode olhar para a vida de uma forma comum, ele tem que ver algo a mais em tudo. Né? A poesia, a essência da poesia é saber estranhar a realidade. Então, o título foi baseado nessa entrevista dela e tem esse poema no livro. Chuva Dourada em 2021, que são crônicas, vários livros de crônicas. Casa da Moreira, também foram 4 livros em 2021. Casa da Moreira, que é ficção. E o Saudações Sindicais, também em 2021, que eu conto a história aqui dos sindicatos metalúrgicos. Aí eu faço um trabalho jornalístico. Quem sou eu? Quase igual daquele autor lá que fez dos povoados. Você já viu? Fala daquele que fez. Quem será? Que fez dos povoados, mais ou menos daquele estilo. Aí a gente anexou documentos, de atas, fotos. É um livro bem biográfico sobre a história do Sindicato Metalúrgico. Depois o Deixa Eu Completar, primeira edição. Esse livro teve 2 edições. Quando foi em 2024, através do projeto de lei Paulo Gustavo, eu fiz a 2ª edição dele, do Deixa Eu Completar. Coloquei alguns textos a mais e aí ficou um livro mais completo. Esse livro, eu conto a história do meu pai, dos causos que ele contava, né? O pai tinha uma coisa muito curiosa que ele gostava muito de contar causos da sua infância e ele se estendia muito. Era muito prolixo, ele tinha que dar mínimos detalhes, contar tudo em mínimos detalhes. Daí a gente ficava impaciente, né? Ficava ansioso e interrompia. Pai, conta, termina logo essa história. Aí ele falava, espera menino, deixa eu completar. Aí ficou o título do livro, Deixa Eu Completar. Seu pai seria um ótimo entrevistado, assim como você também. Não, eu não sou um bom entrevistado. Não, é assim, contaria muitos detalhes. Seria mais desinibido, mais expansivo. Imagino você... Isso aí conseguir ficar perguntando ele, porque ele fala, deixa eu completar. Imagina tentar aqui fazer a pergunta para cortar a vontade de assunto. Não, deixa eu completar. Tanto que você fez na capa do livro, né? Tem lá um desenho e tal, né? Quem fez o desenho? Pois tive a honra de ser chamado para desenhar a capa do seu livro, né? Foi um prazer. Trabalho primoroso, porque fez a caricatura do meu pai, sem conhecer meu pai, e todo mundo que conheceu meu pai, que vê a foto, fala, nossa, tá perfeito. É mesmo? Que bom saber que rendeu esse resultado. Mas tá idêntico. Claro, com aquele toque de humor, né? Sim. Mas as pessoas... elogio, falo. Até porque também a foto de base, eu lembro que foi uma foto que não foi uma foto muito nítida, não é? Uma foto um pouquinho mais antiga que você tinha dele, né? Que serviu de base ali pro desenho. Conseguiu captar a essência do que ele era, né? Perfeita. Missão cumprida. Isso, muito bem cumprida. Valeu. E da sua lista grande de livros, qual que é o seu preferido? Eu acho que é Casa da Moreira, não fico na dúvida, mas eu gosto muito do Casa da Moreira. Foi de deixa eu ver aqui. Notei aqui, 2021. E por que é o seu preferido? Detalhes agora do livro. E por que você preferiu o resultado dele? O livro conta a história de um garoto que
faz amizade com um homem. Não posso dar spoiler do livro aqui, não. Você não vai verdade, comprar o livro? Sim, mas conta a história da amizade de um garoto com o senhor. E tem várias histórias, várias situações. Então eu acho que ele ficou assim, modéstia à parte, bem narrado. Acho que ficou legal. É o que eu mais gosto. E você citou também a dificuldade no começo para se publicar um livro. Tanto que os escritores de Pitangui, até bem pouco tempo, alguns têm ainda, né, um costume de percorrer as casas, batendo nas portas, chamando as pessoas, pedindo aquele apoio antecipado, né, colocando o nome da pessoa numa lista para depois publicar um agradecimento no livro, mas pelo menos uma forma de garantir uma pré-venda, uma pré-compra, né? A pessoa comprava e era justamente com aquela arrecadação que se conseguia fazer antes que se conseguia publicar o livro. Um exemplo disso é o Jorge Mendes Guerra Brasil, nosso saudoso amigo, né, colega das letras e das palavras que nos deixou ano passado, né? O Jorge, ele era mesmo assim, um destaque nesse sentido, né, de percorrer as casas e os comércios pedindo apoio, e realmente saía lá no final do livro o nome da pessoa, né, como agradecimento. Você chegou a fazer isso também? O que você acha dessa estratégia? Não, eu não cheguei a fazer, não. Eu acho que é interessante, não tem nada contra, não, mas eu nunca não cheguei a fazer, não. Será que eu publiquei alguns também através de plataformas de autopublicação, como na Amazon, no Clube de Autores, em que você não tem custos. Sim, digitais, né? Tem o digital e tem o físico também. Daí você coloca o livro na plataforma, quando a pessoa compra, aí ele é impresso naquela quantidade. A pessoa comprou imprime, manda 2, 3, o que a pessoa imprimir. Então não tem tiragem. Entendi. E aí eu tenho uma porcentagem do valor da venda do livro. Sim, na Amazon, os digitais, né? Então eu usei muito isso aí. Mas que eu custeei a produção do livro foi o Sabor de Poesia e o Noite de Eclipse. Esses dois. Os outros foram nesse sistema aí. É bom que a internet está permitindo isso, né? Essa encomenda por demanda, não é on demand, né? Por demanda. Você vê a publicidade do livro, se tiver interesse em encomenda, aí como você disse, se a pessoa pediu 2 unidades, imprime 2 unidades. Exatamente, porque antigamente você só tinha 2 opções, que era mandar para as editoras, as grandes editoras, que a triagem deles é bem rigorosa, é bem complicada, principalmente para um autor iniciante. A gente não tem ainda experiência, o traquejo, né, de fazer aquela obra com todas as exigências deles, né? Ou então pagar para a publicação, que hoje é mais fácil também, hoje é mais barato, hoje tem muitas gráficas, né, muitas editoras, prestadoras de serviço, mas naquela época não tinha, naquela época era muito difícil, muito complicado. Quer dizer, o primeiro livro, por exemplo, em 2003, nem internet não tinha, então era tudo no braço. Tudo complicado. Já digitava no computador, mas era tudo bem mais difícil. Pois é, às vezes os originais eram escritos no papel, né, e depois digitavam. Falando nisso, como é que é o seu processo de criação? Naquela época você escrevia no papel, hoje também? Como é que é o processo de criação seu hoje? Não, e como é que era? É tudo no computador mesmo. Eu tenho a ideia, e aí eu costumo ir para um lugar deserto, fazer uma caminhada para um bairro deserto e vou maquinando a história. Vou desenvolvendo, vou pôr uma coisa aqui. Depois dessa caminhada, o roteiro está praticamente pronto. Aí fica faltando o final, né? Aquele grande final, aquela cena final, faltando uma coisa, mas mais ou menos eu já tenho na cabeça a síntese da história. Aí depois eu faço um roteiro com os tópicos de cada capítulo e tal. Depois desse roteiro eu vou fazer um planejamento. É como se eu escrevesse o livro antes de escrever. Isso no caso da ficção. Da crônica, do poema aí é mais simples, aí a gente já vai direto. Mas a ficção precisa de todo esse processo. Pelo menos eu preciso, né? Não sei os outros escritores, mas eu preciso. Aí eu faço, capítulo 1, vou falar isso, capítulo 2, tal, tudo descrevido. Para depois começar a escrever para valer. Aí depois, durante o processo da escrita, aí você põe um punhado de parênteses, de riscado de vermelho, de pesquisar isso, colocar aqui esse assunto, fazer isso, fazer aquilo outro. Quem olhar o arquivo vai falar, isso aqui não é um livro nunca, isso aqui é um pandemônio que ninguém entende. Aí depois volta, fazendo, tirando as adaptações, né? Esses lembretes que eu coloquei, adaptando cada coisa. Depois tem um processo de correção que é chamado de preparação de texto,
onde você tira, por exemplo, palavras repetidas, algumas frases que tem cacofonia, que tem alguma coisa que não está bem, não está para compreender direito. Aí depois que vem a correção ortográfica e gramatical, porque eu não sou bom dessa área, não tenho muito conhecimento, não tenho formação nenhuma na área de letras, de português, então aí eu faço a minha correção capenga, né? Aquela correção só para um quebra-galho. Aí depois, quando vai para a editora, que vai passar por um corretor ortográfico gramatical que dá aquela esmerada. É isso aí. Interessante que isso que você está citando basicamente é o que se é ensinado e o que é aprendido nos cursos de escrita criativa. De começar a ficção pensando o começo, o final já previamente planejado e depois desenvolvendo o meio. Você chegou a estudar escrita criativa ou coisa do tipo? Não, curso mesmo não, mas eu pesquiso muito, né? Vejo muito tutorial, vejo muito vídeo no YouTube sobre os processos de escrita, aquela coisa de jornada do herói, famosa jornada do herói, começo, meio, fim, tem vários. Aí eu pesquiso bastante. Pois é, porque você me fez lembrar justamente de uma entrevista que eu assisti também, né, na internet com a J.K. Rowling, que é nada mais, nada menos do que a criadora, a autora de que Harry Potter. Você falou da J.K. Rowling. Ela é a inspiração para você? Conta aí. A J.K. Rowling, eu acho que a história dela é um incentivo para os escritores. Você deve ter visto nessa entrevista, que ela mandou o livro dela, se não me engano, para 36 editoras. E já estava desistindo. Eu não sirvo para isso. Ninguém quer meu livro. E aí, uma editora resolveu apostar e ela se tornou o maior fenômeno de vendas de todos os tempos, né? Acho que foi a que mais vendeu, se não me engano. Foi o que mais vendeu o livro na história. Então, tem que insistir, tem que tentar. A gente manda para a editora, a gente tenta. E quem sabe um dia, né? A coisa deslancha mesmo. Pois é, e porque... a Rowling, embora não seja muito meu estilo, que é a fantasia, né? Mas eu acho ela fantástica. Eu já li a coleção Harry Potter todinha. Você leu também? Sim, sou um grande fã. A escrita dela é muito boa. Prende, né? Atenção. Ela não contou mais uma história de bruxos. Ela criou o mundo, né? Ela criou o mundo dela próprio, com toda uma realidade que é fantástica. Por exemplo, eu acho que tem umas partes do livro que eu não gosto, acho que enche um pouco linguiça no meio, tem alguns finais que eu acho que não é legal, mas a criatividade dela, a originalidade dela é que eu admiro. Ela explicou nessa entrevista, né? Ela já deu várias entrevistas sobre isso, mas eu lembro de ter visto ela falando que quando ela começou a escrever à mão, no caderno lá, o rascunho do Harry Potter e a Pedra Filosofal, né, que é a primeira obra, ela sentou e já tinha a ideia, seria um aluno, um menino bruxo da escola de magia e bruxaria, que iria lutar contra o mal, iria acabar num determinado jeito. Ou seja, os 8 livros, né, demoraram-se anos para chegarem desde o primeiro livro até o último. E ela, lá quando estava escrevendo o primeiro, ela já sabia como que ia acabar. É genial, isso é escrita criativa. E como ter assunto, né, para desenvolver tudo isso. Exatamente, e como dividir, né, como que acaba. E assim, é claro que ela prende muito o leitor, assim como o Dan Brown também, do Dan Brown, de Anjos e Demônios, Fortaleza Digital, é outro gênio, né? Código da Vinci, o Fortaleza, né? Fortaleza Digital, Ponto de Impacto, que é o Anjos e Demônios. Eu tenho todos os livros dele. Já li todos. Que coisa boa. Eu me basei em todos esses aí para formular minha escrita, né? Dan Brown, a Rowling mesmo, o Harlan Coben, que é um livro de mistério, o Stephen King. Nem se fala, imagina, quem não conhece, né? Terror do Stephen King. Ele é bem eclético, né? Sim. Ele diversifica muito, não é só terror, faz policial, Então a gente vai pegando uma coisa daqui, outra dali, vai misturando e vai indo. É interessante que isso mostra o comprometimento do autor com o trabalho, né? Ou seja, quando o autor entrega e quando o autor se presta esse trabalho de dar uma entrevista explicando para o leitor que houve um processo, nada que o leitor viu ali ou que depois viu nos cinemas, está ali por acaso, nada foi julgado, nada foi aleatório, tudo foi minimamente pensado, né? Não é à toa que colhe o sucesso que colhe, né? É um processo natural. Tem alguns escritores, fala que tem um escritor, escritor jardim, escritor arquiteto, que é acho que é jardineiro, parece, que vai plantando e vai escrevendo o que vem na cabeça e não tem muito planejamento. Então o escritor arquiteto, que é aquele que planeja minuciosamente tudo que vai escrever. Eu acho que eu sou um meio termo.
uma parte, porque às vezes você planeja e depois, na hora que você vai escrever, muda. Automaticamente você muda o curso. Você tem uma ideia melhor ali, não, vou fazer isso aqui desse jeito, e aí sai bem diferente do que foi planejado. Tem até uma frase famosa do Fernando Sabino, escritor Fernando Sabino, que ele fala assim: você faz o personagem e depois sai correndo atrás dele. Onde ele vai, você vai atrás. Você não tem mais controle sobre ele, ele cria vida própria e vai embora. Inclusive, tem o personagem Garfield, que é aquele gatinho. Sim. O autor começou numa tira de jornal e fez muito sucesso. Depois fizeram livros pra caramba, tem especiais, né, livros e adaptações para o cinema e tudo. E eu lembro de ele ter falado numa entrevista, e ele já está... Assim, ele continua na ativa, que eu saiba, o autor, Jim Davis, o nome do autor, do criador do Garfield, é um senhor que já deve estar, se não com 90, quase 90, mas aí ele ainda continua ativo, eu vejo os posts dele no Instagram, e ele construiu todo um império milionário em torno do Garfield, e aí eu lembro que ele falou... É exatamente isso aí que você falou sobre criar o personagem e depois deixar o personagem correr. Ele falou assim que... O que ele pensava na época que ele viu que o negócio começou a fazer sucesso? Muita gente falando assim, mas já que você desenha tão engraçado o gatinho, por que você não vai fazer umas outras coisas? Diversifica, sei lá, desenha outra coisa, desenha quadrinhos, né? Revistinha em quadrinhos. Não, ele falou assim, o gato o gatinho está trazendo bons resultados para a gente. Se a gente cuidar dele bem, se a gente alimentar o gatinho, cuidar dele direitinho, ele vai cuidar da gente por muito tempo. E é o que aconteceu, né? É o personagem que ele manteve esses anos todos, mais ou menos como aqui o Maurício de Souza com a turma da Mônica, né? Poderia ter criado outros, mas não. Aquele universo deu tão certo que vale a pena investir nele. É verdade. Ou seja, de incentivo de personagem. Você tem algum personagem criado por você da sua obra que você pretende revisitar ou abordar de novo? Eu penso. Tem um personagem icônico no Noite de Eclipse. Olha o nome do personagem. Clarisvaldo Revelonildo. Ele revela, ele clareia. Eu penso em colocá-lo em outros livros. É um predestinado. Isso. Talvez em outras obras aí, gente encaixa ele lá. Eu sei que você tem, eu tô vendo que você tem grandes inspirações, né? Grandes fontes assim de referências, grandes referências no seu trabalho. Então, é um caminho natural, imagino, né? Sim. E falando agora, então, sobre as suas obras, você falou que hoje está mais fácil publicar, principalmente no meio digital. Ok, hoje então não tem mais aquela necessidade que outros autores tinham, outros locais de vender os livros antes. Mas e a venda no digital? Como que está sendo? Como que você avalia? Para falar a verdade, é pouca. Mas vai indo daqui e dali, a gente vai levando. O que seria preciso para contornar isso? Para vender mais? Eu acho que a divulgação. Eu acho que eu peco um pouco na divulgação. Eu deveria ter uma presença maior nas redes sociais e divulgar mais. Lembrando que quando a gente está falando da sua situação, é uma situação que vale para todos, né, geral? O ideal é que outros autores, quando estiverem ouvindo você dizer isso, realmente concordo, porque realmente é isso, né? Deveria-se, então, haver um certo movimento. Aí que tá, talvez existe aquela questão, assim, da economia de recursos, né? Para não gastar imprimindo o livro antes, mas também, pelo menos, num anúncio pago, um anúncio nas redes sociais, como você disse, hoje em dia tem que ser investido também, né? Para se tornar mais conhecido. Isso. Eu fiz alguns impulsionamentos no Facebook. Melhora, dá um certo resultado, mas aí tem que ter continuidade. Sim. Você tem que fazer isso continuamente, porque é um mercado bem difícil de atingir uma marca boa, vamos dizer assim. E o período da pandemia, né, que a pandemia começou ali no finalzinho de 2019, atravessou 2020 com muita força, 2021 também estava ainda bastante forte. Como que esse período afetou o seu trabalho? Escrevi mais. Ficava em casa, escrevia mais. E escrevendo mais e as publicações online, não é isso? Escrevendo e postando no blog, nas suas redes. Mas a venda de livros, de um modo geral, diminuiu também, né? Porque o pessoal estava... Você fala livros físicos, né? Para ter lançamento não podia ter. Porque não tinha, mais difícil, né? De ter lançamento e tudo. De um modo geral. Sim. Mas diminuiu também nesse período. E teve algum momento em que esse período específico, né? A pandemia foi presente na sua obra? Algum texto seu que fez referência a esse período
específico da nossa existência? Teve algumas crônicas falando do tema. Teve um projeto da Amazon chamado Ruas do Amanhã, que eles convocavam o pessoal para fazer tipo uma coletânea, como que seria o mundo depois da pandemia, como que seria. Então tá lá. Inclusive a Amazon ela tem essa oportunidade de você publicar livros, não tem muito limite. Você vai publicar um livro físico, não tem que ter pelo menos 60 páginas, 70, né? E lá não, lá você publica um livro pequeno, por exemplo, um conto, aí de 20 páginas, de 10 páginas, põe lá, põe à venda. Você põe por um preço pequeno, por exemplo, R$ 1,99. Então, e esse projeto Ruas do Amanhã é convocando autores para falar sobre, imaginar como que seria a vida depois da pandemia, o que ia acontecer quando esse problema fosse contornado. Então eu tenho esse livro lá que chama Ruas do Amanhã, que é um livro de um conto. Um livro bem pequeno. Bacana demais. Eu imagino que você, como autor de tantas obras e tantos estilos, você já deve ter sido chamado para fazer visitas a escolas, falar para alunos sobre o seu trabalho, não foi? Ainda não, né? Mas oportunidade não falta, porque tem muita escola, né? Você acha que poderia ser, de repente, também um caminho para divulgar mais a sua obra? Toda divulgação é válida, né? Porque, de repente, até isso que você falou, de divulgar mais. Talvez também faltou a pessoa saber que você tem, porque eu sei, eu tô vendo pelo que você está falando, que você tem um conhecimento teórico e prático, né? Sobre o fazer de escrita e de produção de livros em vários estilos. É uma coisa interessante de ser passada para estudantes, para de repente despertar o gosto pela leitura e, quem sabe, da escrita, né? Verdade. Alguns projetos, né? Pode ser feito, inclusive, por exemplo, a feira que nós fizemos lá na Flapit, né? Que nós fizemos agora em novembro. Então foi muita gente lá, olharam o livro, compraram. Então é importante ter alguns projetos assim para incentivar. Eu me lembro que teve um evento também de literatura, acho que foi promovido pela prefeitura, administração anterior, e que também foi muita gente participou, então eu acho importante. Teve alunos lendo poemas, lendo textos. De repente a pessoa passa lá na praça, fica curiosa, o que está acontecendo aqui? Aí descobre o que é, que ali é um evento para incentivar a leitura. Então aquilo já desperta, a pessoa nem está pensando nisso, nem está ligada, né, nesse assunto, mas de repente vê aquilo ali, começa a interessar e ali passa, né, a interessar pelo assunto e se torna um leitor. Então acho que todo evento que for feito nesse sentido é válido. Porque criança, principalmente a criança que tem sempre curiosidade, toda vez que eu tive a oportunidade de ser chamado para conversar com alunos, e quando era criança era sempre esse tipo de curiosidade, de encantamento, aliás, por parte das crianças, porque para eles tudo é novo, né? Eles já estão acostumados a ver um jornal de papel pronto, ou a assistir um jornal, um telejornal, e não fazem ideia de como aquilo era feito. Então, os olhinhos das criancinhas brilhavam assim, a gente via que aqueles que mais faziam pergunta eram aqueles que estavam com mais potencial de tornar um profissional da área, né? Ou pelo menos, enfim, que estava ali realmente gostando de aprender. Então é isso, você também vê que pode ser o futuro para o livro impresso, para a poesia, para o conto, procurar esse público pequeno? Para desenvolver o interesse, tem que ter empurrão, né? Tem que ter alguma coisa. Inclusive, o que aconteceu comigo, quando eu estudava lá no Grupo Novo, estava ali para terceira, quarta série, eu estudava de manhã, e uma vez por semana, a diretora da escola, Dona Celica, abria a escola à noite, a biblioteca, para a gente fazer aula de leitura. Isso não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, porque estava fora do currículo, não tinha nada, era uma iniciativa dela. Então, é uma coisa muito legal. E eu adorava. Eu contava os dias, acho que era, se não me engano, quarta-feira, às 7h30 da noite. E a gente não lia um livro, não tinha uma sequência. Você pegava uma parte de uma parte do outro, uma fábula, adorava fábula. Adorava ver os bichinhos falando lá. Então, são atitudes assim louváveis, né, que incentivam a pessoa a se interessar pela leitura. Pois é, acho que o canal é esse mesmo, porque a gente passa por esse caminho, né, visitando a biblioteca, ou visitando lugares onde pessoas trabalham com coisas que a gente gosta, e é isso, né, o conhecimento, o aprendizado, né, por parte das crianças aprendendo com esses profissionais, é uma forma da roda girar, né, das próximas gerações terem, né, pelo menos alguma ideia do que podem fazer. Falando nisso, falando dessas futuras gerações, hoje as crianças aparentemente estão
estão lendo menos do que a nossa geração lia, né? Eu acho que a nossa... Por exemplo, você citou que ia para a biblioteca e adorava. Eu também, quando eu era aluno da escola pública, eu adorava ir para a biblioteca, porque eu não tinha livro em casa e adorava ir para a biblioteca pública aqui de Pitangui, biblioteca da escola também. Hoje a gente vê que as crianças ficam mais atreladas ali ao celular. Tá certo que podem ler no digital também, sem dúvida, sem dúvida, podem aprender. Mas você acha que essa geração, no que diz respeito ao consumo de literatura, vai ser diferente no sentido de consumir menos do que a nossa? Eu não sei. Eu fico na dúvida que talvez pode ser mais, porque hoje você tem mais divulgação também, né? Hoje a gente não tinha muito, por exemplo, ninguém fazia propaganda de livro pra gente. Hoje você abre aí uma página aí da internet, aí tem gente, né? Então, além do acesso mais fácil para poder comprar, você tem um livro digital, por exemplo, que é barato, um livro digital que você baixa, né? De graça. Então você tem mais divulgação também dessa área do que tinha antes, né? Então, não sei, eu acho que talvez aumentar. Tomara. Que bons ventos tragam esse resultado. Você prevê, né? Mas o acesso é mais fácil de todo jeito, né? Do que era. Pra gente, por exemplo, comprar um livro, meu pai comprar um livro pra mim na minha infância era uma coisa muito difícil. Não tinha dinheiro, não tinha condição, não tinha onde comprar. Que livraria tem que não tinha. Então, tem os prós e os contras. Uma das coisas que mais agradam quem escreve, independente do que, né, se é jornal, se é livro, é o retorno do público, receber o comentário, aquela análise de um leitor ali que gostou da obra. Qual que é a análise, o retorno que você teve do público que você mais gostou, que você mais guarda na lembrança? Eu tive alguns elogios, algumas pessoas que gostaram bastante. E não tive assim, muitas críticas negativas, não. Se não gostaram, talvez não falaram, né? Talvez esconderam. Mas eu tive alguns bons retornos e o que me deixou muito contente, muito feliz, e é sempre um incentivo, né? Sempre dá aquele quentinho no coração fazer isso, saber disso, né, que alguém está gostando do que a gente está fazendo, até mesmo como um incentivo, ainda mais quando é um trabalho autoral, que você tem que correr atrás, ter ideia, fazer, produzir e depois colocar na rua, né? Exatamente. Outra coisa, agora falando sobre o apoio governamental, você citou há pouco aí a Flapit, né, que teve em Pitangui, a lei, você falou também que o seu livro mais recente teve uma reedição com recursos da lei Paulo Gustavo, não é isso? O que você acha agora desse momento em que nós estamos, em que você falou que a produção está mais facilitada pela presença de gráficas e também com esse negócio dos editais de apoio? Estamos esperando agora a Lei Aldir Blanc. Estamos esperando o edital aí, tá para sair, já era para ter saído. A gente espera que possa fazer novamente o projeto, é igual a Paulo Gustavo. Teve que ir um pouco burocrático e tudo, mas foi uma coisa bem, eu acho que foi uma coisa muito bem conduzida. Acho que a prefeitura conduziu bem o projeto e tudo. Então nós esperamos que agora tenha outras, né? Aldir Blanc, talvez outras aí para a gente ter mais facilidade, porque realmente é difícil produzir um livro, fica caro, o retorno é difícil também, então um incentivo que a gente tiver do poder público, né? Sempre bem-vindo. É isso aí. E quando esse tipo de coisa acontece, existe uma parcela das impressões, né, sei lá, uns 10% das impressões, que são destinadas, por exemplo, para escolas do município? Tem que ter uma contrapartida. Eu distribuí alguns livros, escola, bibliotecas, porque você está conseguindo uma verba, né, de graça. Então você tem que retribuir, tem que fazer uma coisa, né, para a contrapartida, a incentivar o pessoal a ler, a conhecer. Eu acho que a grande importância é essa, né? A obra está lá na biblioteca disponível para uma criança de hoje entrar e ver, assim como você. Todos, né? Assim como você entrou na biblioteca para ver as que já estavam. Só o lucro para você vender livro e ganhar, mas você está disponibilizando para a população. Esse tipo de coisa, de enviar uma fatia principalmente para as escolas, não é? Já que muitas vezes, como você disse, as famílias não têm condição de comprar os livros, então pelo menos a criança vai ter acesso na escola, né? As bibliotecas de hoje estão mais completas, não estão? Com mais acervo do que antes? Eu tenho essa impressão, o que você acha? Com certeza, hoje tem bem mais. Eu lembro que eu teve uma época que até que eu não pego livro em biblioteca atualmente, mas teve uma época que eu peguei muito livro em biblioteca, então deixava a desejar, né? Teve uma melhorada. Inclusive a gente citou há pouco a obra da J.K. Rowling, Harry Potter. Eu lembro que o primeiro Harry Potter eu li aqui da biblioteca de Pitangui também, ele estava todo surradinho, todo... E os outros você conseguiu também? Exato, depois eu lembro que o segundo eu li também lá, eu fiquei na cola lá da bibliotecária. Leu todo no digital? Eu li muito digital. Que legal, então você está mesmo assim um consumidor voraz do digital. Sou a favor do digital.
Que massa. Entendeu? Não, nada contra o livro, Claro, o livro de papel. nada contra. Porque não é mágico você pegar um livro na mão, manuseá-lo, cheirar o livro. Não sei se... Acho que todo leitor tem essa mania, né? Se é livro novo, cheiro gostoso do papel novo. Se é livro novo, velho, aquele cheiro de mofo, aquela sensação gostosa. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Você pode gostar do livro de papel, né, da magia dele, de tudo que ele representa. E pode também ter o digital, né? Porque você tem muitos benefícios na leitura digital. O que importa é o conteúdo, né? Você pega um celular, eu leio pelo celular, tem o aparelho da Kindle também, que eu gosto de ler. Você não consegue levar por aí 3.000 livros nas costas, né? Para você ler no celular, você leva. Né? Então, os aplicativos hoje de leitura também digital são muito bons. Você tem uma série de funcionalidades. Você pode mudar a cor da tela, pode mudar a fonte, o tamanho da fonte. Então, eu sou a favor, eu leio muito digital. Você me fez lembrar de um vídeo recente do Porta dos Fundos, que eu acredito que tenha sido produzido na época da pandemia. Porque na época da pandemia estava todo mundo em casa, assistindo os telejornais, né, com muitas entradas ao vivo, os jornalistas entrando ao vivo, diferentemente de antes, que era do estúdio, todo mundo entrando ao vivo de casa e tal, né? E acabou chamando muita atenção as estantes, principalmente dos jornalistas, né? Dos repórteres e apresentadores, os livros ali que eles tinham no fundo. E aí o Porta dos Fundos, que é aquele canal de humor, fez uma sátira que eu achei sensacional, e eu estou citando porque tem tudo a ver com o que você está falando, que é o seguinte: um apresentador do jornal chamou lá alguns repórteres e eles entraram desse jeito tradicional, entraram com uma estante atrás lotada de livros. Aí eles falam, e depois, na entrada seguinte, quando chamou um outro repórter, ele estava com um Kindle na mão. Tem tudo ali dentro. Exato, aí ele foi falando e segurando o Kindle, assim, o leitor de livros digital. Você pode ler em qualquer lugar também, né? Exato, e aí depois o pessoal perguntou, peraí, o que é isso aí? Aí ele falou assim, vocês acham que só vocês têm direito aí de ficar pagando de leitor na TV com essa estante abarrotada de livros? Eu tô aqui com o meu Kindle, que isso aqui tem 500 livros, eu tenho muito mais livros aqui nessa paleta do que vocês têm aí atrás de vocês. É verdade, mas memes tem dos dois lados, né? Exato. Tem quem defende, porque tem um pessoal aí que é bem purista com isso, né? Gosta do livro de papel e não aceita. Então você tem memes do mesmo lado, dos dois lados, né? Tem até um que o livro está falando, então, tem um livro de papel conversando com o Kindle, e o Kindle falando demais, que eu sou melhor, que eu não sei o quê, o livro de papel pega a mãozinha, vai lá e desliga ele. Perfeito. Acabou. Você não fala mais nada, eu continuo. E tem um outro também que falou assim, que eu gosto de livro de papel, porque você pega o livro, você cheira o livro, aí então tá aqui, abre o livro, tá o livro todo em branco, você quer cheirar e olhar, tá aí. Sensacional. Então, eu acho que nem 8, nem 80. Eu acho que todos os dois têm o seu valor. Que legal. A gente tem que... Vamos aproveitar tudo que a gente tem à nossa disposição. Né? Quem falou tudo. E realmente eu acho que aproveita as duas coisas. Quem gosta de ler, escrever, claro, né? Produzir. Eu sempre acho também que, para todos nós que produzimos informação, seja ela informação noticiosa, jornalística ou informação cultural, né, em forma de textos ou poemas, não temos mais que ficar presos ao impresso. Claro, ainda existe, é bom que ainda exista, ainda existe o mercado, né? Sempre vai. Acho que sempre vai existir. Mas tem que ter esse pezinho no digital, né? Eu acho que é igual a rádio. Né? Você trabalha em rádio, você sabe a força que a rádio tem. Televisão não conseguiu derrubar a rádio, internet não conseguiu derrubar a rádio, apesar que tem rádio digital e tudo. Então o livro é a mesma coisa, o livro de papel não vai, eu acho que não vai acabar nunca. Ele vai sempre, é uma instituição eterna. Mas, por que não, né, abrir aí para novos horizontes, novas possibilidades? E falando no digital, você já tem acompanhado, eu sei que tem, que eu já vi você falando sobre isso, a questão das inteligências artificiais, principalmente o ChatGPT, no que tange ali a criação de textos, porque é um comando de texto que obedece a pedidos que a gente faz ali por textos, e algumas coisas relacionadas à criação de textos informativos e tal, ele realmente ajuda um pouco. Como que você avalia isso? Você acha que em algum momento isso pode afetar a produção? Como que isso afeta você? Olha, eu acho que a tecnologia não tem limites, né? A gente não sabe o que vai acontecer, tudo é possível. Os textos que são feitos hoje em inteligência artificial, eles são meio clichês, eles são artificiais, mas a gente não sabe no futuro como que eles vão desenvolver isso aí, né? Porque a gente vai escrever um livro, você tem a sua mente, seu banco de dados do que você viveu, das experiências que você teve. Mas o Meta, o Gemini, o Open, né? Eles têm um banco de dados
gigantesco e vai cada vez aumentando mais e à medida que o pessoal vai usando, aquela coisa do algoritmo, aquela coisa toda, ele vai só crescendo no banco de dados. Então, não sei, é difícil falar, mas eu acho que o texto escrito por um escritor com alma, né, com coração, nunca vai ser superado pela máquina, eu acho que não. Até porque também, que nem você falou, a máquina pega onde? Pega justamente nessas fontes originais, né? Que é uma coisa, como eu vou dizer falsa, mas é uma coisa que, né, o escritor ele tá falando de si, do que ele pensa, ele está expondo expressando os seus sentimentos, as suas ideias. Então é uma coisa, né, vai ter um aspecto que nunca vai acabar, eu acho que não. Porque, por exemplo, se a gente pedir lá um comando simples, ChatGPT, escreva um poema sobre Pitangui, sobre os 300 anos de Pitangui, sobre a cidade tricentenária, ressaltando os aspectos culturais e tal. O texto vai estar ali prontinho. Porém, a inteligência artificial foi na internet, foi pegar justamente o trabalho seu, o trabalho dos outros autores locais, de tudo que tem na internet, é que serviu de base para aquilo. Não tem a vivência, a máquina não está aqui vivendo a cidade. A máquina não vai criar. Ela vai produzir a partir do banco de dados que ela tem. Isso. E eu acho que um do diferencial da escrita, dos grandes escritores, é a originalidade. É criar algo novo. Eu acho que é isso que todos nós escritores procuramos. Uma ideia, uma coisa que seja original. Porque hoje é difícil. Nós estamos em 2024, já foi escrito sobre tudo, né? Todo tema já foi abordado. Então, quem faz uma coisa original tem condição de se destacar. E só um escritor de carne e osso vai conseguir fazer uma coisa original, porque a máquina vai só pegar o banco de dados. Se eu voltar na Honig, eu estava esses dias para trás até conversando com a psicóloga amiga minha, ela falou sobre a ideia da penseira. Que coisa fantástica, que originalidade é aquilo. A pessoa tira a ideia e põe lá e a ideia fica... O outro vem, pega a ideia. Então eu acho que uma máquina não é capaz de criar de ter isso. Então, é um ótimo exemplo esse. Eu acho que a inteligência artificial pode ajudar, ela pode ser uma ferramenta, mas eu acho que nunca vai superar um escritor. É uma ferramenta, né? Como a palavra certa, você usou a palavra certa, uma ferramenta e como tal deve ser considerada. Ela não é um escritor, não é um compositor. É uma ferramenta de imitação da realidade, né? Digamos assim, de criação. Tanto que tem um nome de artificial, né? O nome já diz tudo. É artificial. De original não tem nada. Exatamente. E agora, no momento atual, em que você tem trabalhado, o que você tem produzido, qual a próxima obra sua que está vindo por aí? Eu estou com um livro que se chama, está pronto, chama Crepúsculo na Porteira, que é uma história de ficção, também a história de dois amigos, que eu tenho vários livros da série Dois Amigos, que é a história de duas pessoas que estabelecem uma amizade, eles contam histórias e tal. Então, o Crepúsculo na Porteira é uma história que se passa na porteira de uma fazenda. Dois amigos se sentam à tarde na porteira da fazenda e contam histórias, aí vai falando sobre a vida de um, né, de outro, tem inúmeros acontecimentos. Então, eu já mandei para algumas editoras, estou esperando a resposta e se não conseguir, a gente publica no sistema aí de contratar serviços, né, ou de autopublicação. Muito original, tá vendo? Nas publicações aí, de blogs, de Recanto das Letras, sempre fazendo, não pode parar. Se parar, enferrugem. Pois é, olha só, isso aí que você falou tem tudo a ver, essa questão aí da porteira, dos dois conversando, é exatamente aquilo que você estava falando sobre a originalidade, não é? Você teve essa ideia, criou, tá lá, né? Criar atividade que não tem, ninguém vai tirar isso do zero, né? Não vai ter algoritmo que vai tirar isso do zero, né? Isso. Pois é, Múcio, e mesmo aí com essas dificuldades da realidade relacionadas a desafios de produção que sempre existiram, né? O que você imagina aí para o futuro? O que você espera para os próximos anos da produção literária e da sua própria produção, inclusive? Acho que a produção literária é um processo constante de aprimoramento, né? Cada livro você vai melhorando. Eu espero escrever um livro que tenha essa originalidade que a gente estava falando, que realmente consiga, né, vender e ter vamos se diz, fazer sucesso por aí. Mas o importante é estar escrevendo, um prazer, porque escrever é um prazer, né? Assim como ler, eu leio muito. Então, a gente continua nisso aí
e vai procurando aprimorar cada vez mais. Maravilha, Múcio. Muito obrigado, tá, pela participação. Foi ótimo o nosso papo. Gostei demais. Parabéns pelo seu trabalho e pela criatividade, tá? Já estou ansioso para ver a sua próxima obra. Essa que você contou agora da porteira. Bom, eu que agradeço muito. Acho que foi um momento bom, foi um bate-papo gostoso, apesar que eu estou meio travado aqui, meio tímido, deu para perceber, não tem aquela desenvoltura que você tem para falar. Não sou bom para falar, mas tá aí. Eu agradeço muito. Muito obrigado, foi muito bom. Valeu demais, é isso aí, papo muito bacana com o Múcio Ataíde Ferreira, escritor de Pitangui, é o nosso pitanguiense do dia. Esse podcast aqui, diariamente aqui, vai trazer entrevistas com cidadãos proeminentes da cidade de Pitangui, a 7ª Vila do Ouro de Minas Gerais. Valeu demais esse papo. Para continuar acompanhando os próximos é só se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando aqui as novas publicações do podcast nas redes sociais. Muito obrigado por ouvir esse podcast até aqui e até a próxima. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui região. 31 993 66 5415. Repetindo, 31 993 66 5415.